Olá, pessoal. Voltamos com mais um tópico do nosso módulo 3 de relacionamentos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre cooperação criativa. Já ouviu falar disso? Cooperação criativa. Cooperação todo mundo já ouviu falar, que é você cooperar com as pessoas, trabalhar mutuamente de forma sinérgica, vamos dizer assim. E quando a gente fala em criativa, é para que a gente possa utilizar nossa criatividade cada vez mais para cooperar com os outros, para ter um trabalho cada vez mais sinérgico, contribuindo e produzindo sempre mais, aumentando a nossa produtividade, obviamente, além de uma relação mais sinérgica com outras pessoas. Sinergia, para quem não sabe, ela significa basicamente que o todo é maior que a soma das partes. Então, eu coloquei aqui, 1 mais 1, a gente sabe que é igual a 2, mas na sinergia ele pode ser igual a 3, igual a 6, igual a 1000, depende de você e da outra pessoa. Quando vocês conseguem fazer uma soma, obviamente, essa soma ela pode ter muito mais resultado. Isso é a sinergia. Então, fazer algo de forma sinérgica é quando você consegue obter mais resultados, graças à união de duas coisas, três coisas, enfim, ou pessoas, né? A sinergia significa ainda que a relação estabelecida entre as partes é em si e por si também uma parte. Essa imagem aqui, ela retrata isso. Um está falando menos, que é o traço, né, horizontal, e o outro está falando sobre o traço vertical. Os dois traços somados criam o sinal de mais. Olha só que bacana. Então, duas partes separadas, que aparentemente não tem nada a ver com uma com a outra, mas que quando unidas, elas somam, elas acrescentam. Então, sinergia é isso. E você trabalha com sinergia, de forma sinérgica no seu dia a dia, com as pessoas? Olha essa reflexão. Você sabia que toda a natureza é sinérgica? Ela trabalha de forma sinérgica, contribuindo, e essa imagem mostra um pouco isso. É comum as árvores, quando estão próximas, as raízes por baixo, elas se unem para trocar nutrientes. Quando uma falta, a outra cede, e ali eles vão se unindo para se fortalecer e crescer mais. Então, é bem comum, onde tem mais árvores próximas, elas crescerem mais, terem mais força. E daí pode surgir uma outra árvore também, como mostra nessa figura. O desafio é aplicar o princípio da cooperação criativa quando você trabalha na sinergia, que é aprendido pela natureza, quando uma árvore contribui com a outra para que ambas possam trocar nutrientes e crescer juntas, indo a mais, indo além. E essa ideia da cooperação criativa a gente tinha que trazer também para as nossas relações sociais, para o nosso dia a dia, para o nosso convívio com as pessoas. A essência da sinergia nas relações é, primeiro, valorizar e respeitar as diferenças. Segundo, investir nos pontos fortes, obviamente de cada um tem pontos fortes, competências, habilidades. Além da gente respeitar essas diferenças, é importante que a gente reconheça os pontos fortes de cada um. E esse reconhecimento dos pontos fortes pode ajudar a gente a compensar os pontos fracos que essa pessoa tenha. Não é ignorar, mas a pessoa ela não é boa em determinada área ou determinada questão, ela é muito boa em outra. Então isso compensa, uma coisa compensa a outra. De repente você é muito bom naquilo que ela é fraca, entendeu? E vocês vão se compensando. Essa é a ideia da cooperação criativa. Cada pessoa tem um ponto de vista diferente. Eu acho que esse é um começo que a gente tem que ter, uma primeira visão das coisas. O professor De Rose, ele criou um axioma que ele chama de axioma número 1. Né? Antes de tudo, não acredite. A realidade é uma questão de ótica. Então, ele convida você a nunca acreditar em nada, e sim buscar conhecer, entender. Aí sim, a sua visão vai te trazer esse conhecimento. Porque tudo que você está no ponto de vista daquela pessoa, do jeito que ela entendeu, como ela aprendeu. E nós podemos, sim, compreendê-la, utilizando da escuta empática, mas também trazer para o nosso universo, para o nosso contexto, para daí sim a gente entender se essa compreensão ela está sobre o nosso ponto de vista ou sobre o ponto de vista do outro. Então, é a gente tentar construir os nossos pontos de vista, baseados, obviamente, na visão do outro também, mas construindo algo que seja sinérgico e coerente com o que a gente pensa, com o que a gente vive. A cooperação criativa, ou a sinergia, resumidamente, ela é quase que um acordo coletivo de um grupo para deixar de lado os antigos roteiros e escrever um novo.
Num grupo, por exemplo, de 4 pessoas, como mostra essa imagem, obviamente cada um tinha uma forma de trabalhar, uma forma de viver, uma forma de sentir as coisas. E quando eles se unem, eles vão trocar informações e vão estar dispostos a trabalhar de forma coletiva, deixando de lado antigas rusgas ou formas de pensar, para construir uma nova forma de pensar unida, conectada. Aqui o que a gente vai entender é que existe esse confronto do potencial que não foi aproveitado de uma parte de um grupo ou do seu próprio potencial versus esse milagre da sinergia, quando você consegue se conectar com outras pessoas e você consegue oferecer tudo que você tem de melhor, dando o máximo do seu potencial para que consigamos melhores resultados. Então, esse é um ponto que eu gosto muito, que é o milagre que a sinergia traz, de você aproveitar o seu potencial. E quando a gente fala em comunicação, né, como é que a gente vai tratar a sinergia dentro da comunicação, ou a comunicação sinérgica? Quando a gente se comunica de forma sinérgica, a gente está simplesmente abrindo o nosso coração, sua mente, o modo de expressão para novas possibilidades, novas alternativas e novas opções. Olha só essas duas imagens. Uma, ela está fechada, com os braços cruzados, né, com o semblante fechado. A gente tem uma aula mais para frente, no tópico 5, que a gente vai falar sobre a comunicação não verbal, ou a linguagem corporal. Essa linguagem dela mostra que ela está fechada. Quando ela está com os braços abertos, sorrindo, olhando, ela está com uma atitude mais receptiva. Essa é o tipo de comunicação sinérgica que a gente busca, de uma atitude mais receptiva, mais aberta, para que você possa conhecer novas possibilidades, novas alternativas, novas opções, enfim, e aprender com o outro de forma cooperativa. Dentro da comunicação sinérgica, a gente vai ter aqui, lembram da matriz que a gente viu na aula passada sobre cooperação e confiança, né? Na verdade, a gente estava falando lá sobre você respeitar o outro, ter consideração e ter também, trabalhar junto do outro a sua coragem. Aqui, a gente mudou um pouco as palavras, mas é bem parecido. Quando você fala em cooperação, você está falando em você respeitar o outro, ter consideração pelo outro, ajudar o outro, apoiar o outro. Quando você fala em confiança, você está transmitindo a sua coragem em confiar no outro, ok? Da mesma forma, quando você tem alta cooperação e alta confiança, você entra no esquema do ganhar-ganhar. E aí sim você está sendo sinérgico. Quando você tem média confiança e média cooperação, você está sendo respeitoso com a outra pessoa, você está apenas assumindo um compromisso. Você não está sendo sinérgico, trocando de fato, buscando ganhar e fazer com que o outro ganhe também. Quando você está com baixa cooperação e baixa confiança, você está na defensiva. Você está no esquema ou de ganhar e o outro perder, ou de você perder e o outro ganhar, que a gente já viu que não é saudável e nem é bom para ambas as partes. Então, o que a gente vai buscar aqui é trabalhar de forma sinérgica, no nível de comunicação sinérgica, para ganhar e ganhar, todo mundo sair ganhando. Quando eu falo em comunicação defensiva, eu estou falando em 1 mais 1 é igual a 0. Tem uma pessoa, outra pessoa, mas a gente não se comunica, a gente está na defensiva e acaba não dando resultado nenhum, dá 0. Quando eu falo em comunicação respeitosa, 1 mais 1 é igual a 1,5, né? Ali não estamos completos. Talvez um esteja mais entregue do que o outro, a gente não está por completo, não chegando a completar a sinergia. Quando eu falo em comunicação sinérgica, eu passo do 1 mais 1 é igual a 2. Eu acabo trazendo algo diferente, algo maior. E todo mundo sai ganhando, porque se fosse sozinho, você seria só 1. Eu sozinho seria só 1. Quando a gente se une e a gente consegue passar de 2 e se transformar em 3, em 7, em 20, a gente vai estar, obviamente, aumentando a nossa capacidade, sendo criativos e cooperando um com o outro, mutuamente. E isso aí, obviamente, já é uma forma da gente trabalhar no ganha-ganha. A base sólida da sinergia, ela segue a linha do que a gente trabalhou no ganha-ganha. A sinergia, ela está bem alinhada com isso, porque a gente precisa da maturidade, que a gente viu no tópico anterior, a importância de ser maduro, de estar maduro, a nossa segurança nessa situação, e obviamente a gente só alcança a segurança quando a gente se entrega, quando a gente conhece, quando a gente entende o que está vivendo, aí você se sente seguro nesse momento, e a confiança, obviamente, você confiar naquela pessoa, na situação, enfim, se entregar de forma completa. Essa imagem do pai jogando a criança para o alto demonstra muito isso, né? A criança se sente segura nas mãos do pai, ela confia no pai, que o pai não vai jogar ela longe, então ela acaba
criando uma maturidade, amadurecendo nesse processo de entrega, de confiança, criando uma sinergia. Graças a essa confiança dela, essa segurança, ela conseguiu viver um momento ali único, de ser jogada para o alto e estar ali em cima. Uma criança que não tem segurança no pai, que não confia e que não está amadurecida nesse processo, ela não vai viver essa experiência. Então, ela vai acabar perdendo esse momento tão único e especial. Quando a gente fala de maturidade, a gente já falou um pouco de maturidade no tópico anterior. Hoje a gente vai falar um pouco mais, entendendo agora o ciclo da maturidade, como é que a gente passa por esses ciclos, né? Obviamente, a gente começa na infância. E na infância a gente tem uma relação de dependência, né, com os nossos pais, estamos ali precisando deles. Sem eles a gente não consegue tomar decisão, não consegue, às vezes, saber qual roupa vai vestir, para onde a gente vai, como a gente sai, se a gente pega um ônibus, se pega um carro, como é que funciona tudo isso? A gente precisa muito dos pais. Então, essa relação de dependência mostra ainda uma certa imaturidade. Na adolescência, a gente começa a ter uma necessidade gigantesca de independência. Então, é um rompimento forte dessa dependência. A gente quer, ao máximo, não precisar dos pais para nada. E, obviamente, na adolescência é o momento que a gente realmente mais precisa dos pais. Mas a gente luta para ter essa independência. Eu não preciso de ninguém, eu sou sozinho, eu consigo tudo, eu sou o melhor, eu não preciso de você. Então, de forma independente, ele tenta construir isso. Já na maturidade, você não é nem dependente e nem independente. Na verdade, você constrói, você ultrapassa esses limites e você percebe a importância da interdependência. Em você, na sua independência, poder contar com o apoio do outro, também depender um pouco do outro para que ele ajude, e vocês juntos possam se cooperar e trazer essa noção de sinergia, que é, resumidamente, a interdependência. Numa situação interdependente, a sinergia é particularmente poderosa. Quando se lida com as forças negativas que trabalham contra o seu crescimento e contra a sua mudança. Então, a partir do momento que você é interdependente, você troca informações com o outro e você consegue construir, saindo de relações que possam ser destrutivas, quando você está num quadrante em que você é dependente e o outro também, essas relações acabam sendo destrutivas, elas não crescem, elas não vão para frente. Quando você é dependente totalmente e a outra pessoa também totalmente dependente, você acaba construindo uma relação frágil. Principalmente se você é independente ou o outro dependente, ou se o outro é independente e você é dependente. Essa relação ela fica muito frágil, muito fragilizada, porque acaba que em algum momento o outro vai se sentir deixado de lado, porque ele precisa daquela pessoa e a pessoa ela é muito independente. O ideal é que as duas pessoas sejam independentes, cada um tem a sua vida, a sua forma de lidar, e que essa independência ajude a construir o caminho dos dois, por meio da interdependência, dessa comunicação sinérgica, aumentando a maturidade de ambos, ok? Não quer dizer que você não possa ser carinhoso, afetivo, ajudar o outro. E essa a premissa que a gente quer trabalhar dentro da interdependência, que cada um na sua independência pode ajudar o outro, sem que o outro dependa totalmente dele. Então, ambos vão criar essa cooperação criativa, permitindo que ambos cresçam e se fortaleçam nesse processo. Trouxe aqui algumas sugestões de aplicação da cooperação criativa, da sinergia. Primeira coisa, tenta fazer no papelzinho aí ou no seu celular uma lista das pessoas que mais irritam você, que te deixam chateados, que tiram você do sério. Geralmente essas pessoas representam diferentes visões que poderiam levar você a uma sinergia, a uma cooperação criativa, se você tiver mais segurança interna e, obviamente, valorizar as diferenças dos outros, ok? Então, lista essas pessoas, tenta identificar quais são essas visões diferentes e reflita, será que tem alguma forma de eu trazer isso de maneira sinérgica para a minha vida? O que eu preciso aumentar em termos de segurança dentro de mim e como eu posso valorizar ainda mais a diferença do outro? Depois desse exercício, vamos fazer um outro exercício que é, na próxima vez que você encontrar ou tiver um desentendimento com alguém, com uma dessas pessoas que te irritam, tente entender as preocupações que existem por trás da posição dessa pessoa. Por que ela pensa assim? Por que ela está tomando essa posição, esse ponto de vista? O que ela já viveu? Qual a história dela? Trate dessas preocupações com uma atitude criativa e mutuamente benéfica. Aqui a gente vai botar em prática a escuta empática e, obviamente, tentando
sintonizar-se com essa outra pessoa, valorizar as diferenças dela, entender como ela pode pensar diferente e respeitar esse pensamento dela, ok? Com isso, a gente fecha, então, com mais uma participação lá no nosso fórum. Você vai entrar aqui no fórum, aqui embaixo desse tópico, criar um tópico desse fórum e comentar qual foi a atitude mais criativa que você já teve em prol de criar sinergia e alcançar melhores resultados em alguma tarefa ou ação. O que você fez para estimular essa cooperação criativa? Conta aqui para a gente, compartilha, para que a gente possa trocar informações e cada um aprender com o outro. A ideia dos fóruns é sempre essa troca de aprendizado, para que a gente possa compartilhar e juntos fazermos essa cooperação criativa, ok? Então, um abraço grande, a gente se vê no próximo tópico.